No Antigo Egito, os hebreus viviam sob dura opressão e eram forçados a trabalhar como escravos para o faraó. Eles construíam edifícios, carregavam tijolos e trabalhavam sem descanso, com pouca esperança de liberdade. Suas orações e clamores finalmente chegaram até Deus, que decidiu intervir para libertá-los dessa situação. Ele escolheu Moisés para essa missão sagrada, um homem com um passado no Egito, mas que agora vivia em paz no deserto, longe da opressão de seu povo. Moisés, enquanto cuidava das ovelhas de seu sogro no deserto, notou um arbusto que queimava, mas não se consumia. Curioso, ele se aproximou e então ouviu a voz de Deus chamando-o pelo nome. Deus revelou seu plano de libertação e pediu a Moisés que retornasse ao Egito e exigisse que o faraó libertasse os hebreus. Assustado e hesitante, Moisés respondeu, dizendo: Senhor, eu não sou eloquente, sou gago e não consigo falar bem. Como poderei convencer o faraó a deixar o povo ir? Com paciência e compaixão, Deus assegurou a Moisés que estaria com ele e lhe daria as palavras certas. Além disso, designou seu irmão, Arão, como porta-voz para auxiliá-lo. Embora Moisés ainda tivesse dúvidas, Deus deu a ele sinais milagrosos. Um bastão que se transformava em cobra, sua mão que se tornava leprosa e depois era restaurada. Com isso, Moisés finalmente aceitou o chamado, reunindo coragem para enfrentar o faraó. Moisés e Arão foram até o faraó e entregaram a mensagem divina, pedindo que libertasse o povo hebreu. Arrogante e desafiador, o faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu obedeça à sua voz? Ele rejeitou o pedido e, em vez disso, aumentou a carga de trabalho dos hebreus, tentando sufocar suas esperanças. Mas Deus estava determinado e as pragas começaram a se suceder, cada uma mais severa do que a anterior, mostrando ao faraó o poder e a justiça de Deus. Água em sangue de Moisés estendeu seu bastão sobre o Nilo, e as águas se tornaram sangue. A água potável escasseou, o cheiro forte e o horror dominaram o Egito. Os peixes morreram, e o rio, que sustentava a vida, agora trazia desespero. Rãs. Em seguida, uma praga de rãs invadiu o Egito. As rãs estavam por toda parte, nas casas, nas ruas e até nos fornos. Quando o faraó implorou para que a praga cessasse, Moisés orou a Deus, que retirou as rãs, mas o faraó voltou a endurecer o coração. Piolhos. Deus ordenou que Moisés batesse o pó do chão, e ele se transformou em piolhos, infestando pessoas e animais. Era impossível se livrar deles, e a irritação tomou conta do povo egípcio. No entanto, o faraó continuava inflexível. Moscas. Uma nuvem de moscas invadiu o Egito, trazendo caos e contaminando tudo o que tocavam, exceto o território onde viviam os hebreus. Era evidente que Deus estava protegendo seu povo, mas o faraó não se movia. Peste do gado. Na quinta praga, uma peste mortal dizimou o gado egípcio. A perda do gado prejudicou a economia e a produção de alimentos. Enquanto os egípcios lamentavam, o gado dos hebreus permaneceu intacto, mas nem isso abalou o faraó. Úlceras. Deus enviou úlceras dolorosas que surgiram no corpo dos egípcios e de seus animais. Até os sacerdotes egípcios foram afetados, incapazes de interceder, pois estavam cobertos de feridas. Apesar disso, o faraó não se rendeu. Granizo. Uma tempestade de granizo devastou o Egito, destruindo plantações e casas. As chamas de relâmpagos cortavam o céu, aumentando a destruição. Mesmo prometendo liberdade em troca da interrupção da praga, o faraó quebrou a promessa quando o granizo cessou. Gafanhotos. Uma imensa nuvem de gafanhotos invadiu o Egito, devorando o que restava das colheitas e deixando o país sem alimentos. O desespero dos egípcios aumentava, mas o faraó, ainda assim, se recusava a libertar os hebreus. Trevas. Deus trouxe escuridão sobre o Egito por 3 dias, tão densa que ninguém conseguia ver ou se mover. Os egípcios viviam no medo e no desespero,
enquanto a luz permanecia entre os hebreus. Mesmo assim, o faraó continuou endurecido. Morte dos primogênitos. Finalmente, Deus anunciou a última praga: a morte dos primogênitos. Instruídos a marcar suas portas com o sangue de um cordeiro, os hebreus foram poupados. Uma noite de pranto assolou o Egito, com o lamento pelo filho do próprio faraó. Derrotado, ele finalmente deixou os hebreus irem. Após a última praga, o faraó, devastado, permitiu que os hebreus partissem. Em um êxodo emocionante, o povo hebreu se despediu de seu cativeiro, guiado por Moisés, com a esperança de uma nova vida. No entanto, o faraó logo se arrependeu e decidiu perseguir o povo com seu exército. Quando os hebreus chegaram ao Mar Vermelho, encontraram-se encurralados entre as águas e o exército egípcio. Deus, mais uma vez, mostrou seu poder. Moisés, seguindo suas instruções, ergueu o bastão, e as águas se dividiram, formando uma passagem seca. Os hebreus cruzaram em segurança, mas quando o exército egípcio tentou segui-los, as águas se fecharam, afogando todos os perseguidores. Este foi o marco da libertação definitiva dos hebreus. A história das 10 pragas e da libertação do povo de Deus do Egito nos lembra do poder da fé e da justiça divina. A opressão e o sofrimento podem parecer intermináveis, mas Deus ouve as orações dos aflitos. Mesmo quando enfrentamos desafios e incertezas, podemos ter certeza de que Ele caminha conosco. Se essa história tocou seu coração, compartilhe-a com amigos e familiares. Vamos espalhar a mensagem de fé, esperança e libertação, inspirando outros a persistirem em sua fé e a buscarem um caminho de liberdade.